Olá pessoal, dando continuidade aos vídeos, às videoaulas sobre anatomofisiologia do aparelho tegumentar para o curso técnico de enfermagem, vamos falar agora começar a falar sobre os fâneros, né? Falamos sobre a pele propriamente dita e os fâneros. Então, se a pele nós já vimos que tem uma importância grande para a saúde, para a proteção do indivíduo, os fâneros não ficam atrás, porque não é só a epiderme, a hipoderme e a derme que fazem parte do tegumento, os fâneros também. E quem são os fâneros? As glândulas sebáceas e sudoríparas, o pelo, né? E as unhas. Esses são os fâneros. Então vamos começar agora a conversar sobre o folículo piloso, que inclui o pelo e a glândula sebácea. Tá? Bem, os pelos, eles são queratina, uma modificação da queratina. A espessura e a coloração deles, o tamanho deles e o número variam de região para região, né? Mas praticamente todo o nosso corpo, quase todo, tem pelos. Também varia de pessoa para pessoa, de herança genética para herança genética, de região do planeta para região do planeta, né? Essa variação. Então, existe uma variação no próprio indivíduo, em composição, cor, tamanho, distribuição, e entre os indivíduos existe também de acordo com os aspectos genéticos, o gênero, se é masculino ou feminino, né? E a localização do globo que eles estão ali, estão adaptados ou não. Então, beleza. O folículo piloso, o pelo, a coloração dele é muito escura quando os melanócitos produzem muita melanina para ele, ou é clarinho quando produz pouca, ou até branco quando não produz nada, como acontece nos albinos, né, que além de que tem um defeito aí na fabricação de melanina pelos melanócitos, que a pele não tem nenhum pigmento de melanina, é zerado, que as pessoas mais brancas que sejam, desde que não seja albina, elas têm melanina, uma quantidade pequena, mas tem. E o pelo também é esbranquiçado. Mas mesmo não sendo albino, mesmo uma pessoa com muita melanina, com o passar do tempo, com o processo de envelhecimento, também vai tendo um envelhecimento dos melanócitos e aí vai reduzindo a coloração do pelo, né? Que incluía os cabelos também, aí vai ficando mais esbranquiçados, né? Ele tem um crescimento contínuo, também a velocidade de crescimento varia de acordo com a localização do pelo e também com alguns aspectos hormonais, emocionais e hereditários. Então, algumas regiões em que o pelo cresce mais ou cresce menos, algumas pessoas crescem mais ou crescem menos, e na mesma pessoa, em áreas do corpo que cresce mais ou cresce mesmo, e nessa mesma pessoa, dependendo das condições emocionais, condições de doenças cutâneas e pessoas com doenças hormonais, esses pelos podem ficar mais quebradiços, cabelos quebradiços, então pode ter toda uma manifestação psicossomática, hormonal e nutricional que possam, naquela pessoa, impactar no crescimento, na coloração, na fragilidade do pelo. O pelo, ele geralmente está localizado, ele tem muita localização em volta de orifícios, para proteger o orifício. Nós temos aqui as pestanas, né, os cílios para proteção do olho, né? Então tem uma concentração maior ali. E os pelos sofrem influência dos hormônios sexuais, por exemplo, o estrogênio, que predomina na mulher em relação ao homem, predomina muito mais na mulher, no homem quase não tem estrogênio nenhum, ele deixa o pelo mais sedoso, tanto os pelos quanto o pelo do cabelo mais sedoso. E, por exemplo, ele evita aqui no couro cabeludo entradas, né? E todos os homens, olha, têm entradas, uns mais pronunciados, outros menos pronunciados. Já a testosterona, ele promove essas entradas. Em quem tem muito receptor de testosterona, com o tempo começa a fazer uma coroinha, né? E alguns vai reduzindo o cabelo. Não é aquela pessoa que não tem nada, seja homem ou mulher, que é todo liso. Aquilo é alopecia areata, aquilo não é uma questão genética da própria produção do folículo piloso, né? No andrógeno, não por excesso de andrógeno, apesar do excesso de andrógeno
produzir isso, mas por excesso de receptores de andrógeno, os locais, você tem a mesma quantidade de andrógeno do outro, mas um tem muito mais receptores, então ele tem mais ação, então ele pode deixar, né, mais entradas mais pronunciadas e aquela coroinha. E na mulher, que tem pouco andrógeno, mas tem, porque o ovário produz muito pouquinho e a suprarrenal dela também tem, bem menos do que o homem, o pelo, a distribuição de pelos nas pernas, nas coxas, no braço, na axila, não é dado pelo estrogênio. O estrogênio só deixa ele macio, é dado pela testosterona que ela tem, né? E aí, como homens têm mais testosterona do que a mulher, ele tem muito mais velocidade de crescimento, espessura e quantidade nas pernas, coxas, axilas e braços e antebraços do que as mulheres. Apesar de que às vezes tem uma mulher que tem uma quantidade de andrógeno maior, por um ovário policístico, um problema de suprarrenal, aí ela vai ficar bem cheia de pelos, e aí vão começar a surgir pelos onde na mulher não surge, entre os seios, no rosto. Quando a gente tem muito pelo, aonde normalmente tem pelo, mas tem muito mais, aí é chamado de hipertricose. Agora, quando alguém tem pelo, onde normalmente não teria, por exemplo, a mulher com barba, com bigode, com pelos entre os seios, aí é chamado de hirsutismo. Então, hirsutismo é excesso de pelo, onde normalmente não teríamos. E hipertricose é o excesso de pelos, aonde normalmente a gente teria, mas independente das características genéticas, né, saudáveis, pessoas que não têm nenhum problema genético, ela não teria tanto pelo ali. Ela teria, poderia ter, mas seria disfarçada não tão pouco. Agora, cuidado, uma pessoa com deficiência de androgênio, um homem com deficiência de androgênio, será um homem que terá pelos, mas serão pelos mais finos, às vezes, dependendo do homem, das características fenotípicas dele, nem vão ser muito chamativas, né? Mas o contrário, o homem que tem muitos receptores de androgênio, né, que pela sua característica genética, não é uma doença, é uma característica genética, ele tem muitos receptores de androgênio pelo corpo, ele costuma ser muito peludo. Então, dois homens que têm a mesma quantidade de androgênio, um é todo peludão e o outro, você pega uma lupa para ver os pelos, eles estão lá, mas você nem percebe. Isso é porque a quantidade de receptores é maior no muito peludão, então o androgênio pode se expressar, enquanto que o outro não, tá? Então não é uma quantidade, geralmente não é um problema da quantidade, é um problema, né? É uma característica genética, mas não é uma situação, foi determinada por ter mais androgênios ou menos androgênios, e sim, geralmente, pelo número de receptores. Bem, os folículos pilosos parecem ser superficiais, mas não, eles estão inseridos numa cripta folicular que aprofunda pela epiderme e termina na derme, no interior da derme ou da hipoderme. E aí ele sempre tem uma glândula sebácea conectada a ela ou várias glândulas sebáceas, né? Existem alguns lugares que a glândula sebácea libera o material direto, sem folículos pilosos. Isso acontece na glande, acontece no lábio e acontece nos pequenos lábios da vulva, né? Tem os grandes e pequenos lábios. Nos pequenos lábios, na glande lá no homem, no clitóris da mulher e nos lábios, a secreção de sebo, ela sai sem ir pelos folículos, tá? E o sebo é importante para lubrificar a pele, mantê-la hidratada, lubrificada. Tem imunoglobulina A também que protege contra agentes infecciosos, então ele tem essa função. Mas eventualmente, né, ele pode entrar bactérias ali que venceram a possibilidade de ser neutralizada pela imunoglobulina A, e aí pode proliferar bactéria, se oxidar ali, e começar, na briga do organismo contra aquelas bactérias, começar a fazer pus, aí dá o que a gente chama de foliculite, né? Que pode ser causada porque a pessoa teve um trauma ali naqueles folículos pilosos, ou especificamente naquele folículo, tentando arrancar, alguma coisa assim, um trauma traumático mesmo, não foi produzido por manipulação nenhuma para tentar extrair, ou que entrou
deu uma bobeira ali, a bactéria conseguiu entrar, então naquela tentativa ali de briga do organismo, as imunoglobulinas não seguraram, vão jogar neutrófilos, aí o neutrófilo briga com ela e forma o pus, aí faz a foliculite, que tem várias possibilidades de causas, né? E até pode depois evoluir para o furúnculo, se for uma coisa mais agressiva, evoluir para um furúnculo. Pois bem, o folículo piloso também tem uma, voltando ao folículo piloso, ele também tem uma função sensorial, né? Ele tem algumas terminações nervosas sensoriais que terminam ali. Então, na musculatura piloeretora, não serve só para fazer a ereção do pelo, o arrepio. Ela também tem terminações nervosas que ajudam ali naquelas informações sensoriais que a gente discutiu lá na aula presencial. Beleza, pessoal? Então, na sequência, nós vamos discutir os demais fâneros da pele. Até lá!